Bom dia! Vamos iniciar nossa aula de hoje com o conteúdo Recursos Naturais. Vocês poderão, logo após a explanação do conteúdo, vocês poderão estar retornando ao livro. Vocês encontrarão este mesmo conteúdo nas páginas 12, 13, 14 e 15. Então, nosso conteúdo hoje chama-se Recursos Naturais. E o que são recursos naturais? São todos os elementos disponíveis na natureza e que podem ser utilizados pelos seres vivos. Então, tudo que a natureza nos dá e que nós podemos utilizar são chamados recursos naturais. Esses recursos naturais, eles estão presentes na alimentação, constituem matéria-prima de vários produtos e são usados para a produção de energia. Como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos a gravura de vários recursos naturais, como a água, o sol, o vento que faz movimentar esses cataventos, né? As pedras. De acordo com a sua origem e disponibilidade na natureza, os recursos naturais podem ser renováveis e não renováveis. Os recursos naturais renováveis, eles não se esgotam, ou seja, eles não acabam com o uso, porque eles estão sempre se renovando, que é o caso o solo, que é essa parte onde nós pisamos. Então, o solo, a água, a vegetação, os animais, o sol e o vento são recursos que a natureza nos dá, por isso são chamados recursos naturais. E eles são renováveis por quê? Porque embora a gente use constantemente, mas eles estão sempre se renovando. Por isso são chamados recursos naturais renováveis. Nós temos também os recursos naturais não renováveis, são aqueles que existem em quantidades finitas, ou seja, são aqueles que, ao serem utilizados com frequência, eles vão acabar, podem se esgotar com o uso. São eles o carvão, o petróleo, o ouro. São recursos que, se nós usarmos constantemente, ele não se renova. Então, a tendência é que ele venha a desaparecer. Vamos ver agora as utilidades de alguns recursos naturais renováveis. Não esqueçam, renováveis são aqueles que não acabam, que estão sempre se renovando. Entre eles, podemos destacar o vento, que é usado para girar turbinas que produzem energia elétrica nas usinas eólicas. Quando a gente vai para o Canindé, é comum que a gente veja esses enormes cataventos. Então, eles são usados para a produção de energia eólica, que é a energia que utiliza o vento. Então, o vento faz esse catavento girar, produzindo assim a energia eólica. Nós temos a energia solar, que hoje em dia está muito comum. A gente passa aqui mesmo em Piripiri, algumas casas, a gente vê umas placas em cima do telhado. Então, aquelas placas, elas estão captando a energia solar para produção de energia elétrica. Então, a energia solar, que é a energia retirada do sol, ela é utilizada na fotossíntese das plantas para aquecer a água e para a produção de energia elétrica. A água, outro recurso natural renovável. A água, ela é usada para beber, para cozinhar, para lazer e para gerar energia elétrica. Então, nós já conversamos muito sobre a água, a utilidade da água, e nós sabemos agora que ela é um recurso natural renovável, porque ela está sempre se renovando. Outro recurso natural renovável é a vegetação. Quando falamos de vegetação, estamos falando de plantas. Então, a vegetação, que é um recurso natural renovável, é usada na alimentação, na produção de madeira, de combustível para automóveis
e de carvão vegetal utilizado para gerar energia elétrica. Então, a vegetação ela é de grande importância para o homem, porque ela produz várias matérias, vários insumos que são fundamentais para o trabalho do homem, né? Além do mais, ainda é utilizada na alimentação, como por exemplo a manga, como por exemplo a goiaba, são exemplos de alimentos que são produzidos através dos vegetais, que são das plantas. Utilidades de alguns recursos naturais não renováveis. Agora vamos conhecer alguns recursos naturais não renováveis, ou seja, que não se renovam, que podem acabar com o tempo. Entre eles, nós temos o gás natural, ou seja, botijão, né? Usado como combustível para a produção de energia elétrica e como gás de cozinha. Então, este gás que a mamãe utiliza aí no fogão, ele é um recurso natural não renovável, ou seja, com o tempo esse gás ele pode desaparecer. Outro recurso natural não renovável é o carvão mineral, que é usado para gerar energia elétrica, para o aquecimento de caldeiras nas siderúrgicas e para a produção de corantes, inseticidas e fertilizantes. Então, o carvão mineral é outro minério de grande importância porque ele tem várias utilidades, né? Dele é extraído corante, extraído inseticidas, que são remédios utilizados para matar pestes, e ainda fertilizantes, digamos, um tipo de adubo que fortalece a planta. Temos ainda um outro recurso que pode acabar, ou seja, um recurso natural não renovável, petróleo. Seus derivados, como a gasolina e óleo diesel, são utilizados como combustíveis para automóveis, aviões, navios e na composição de tintas, óleos, produtos plásticos, entre outros. Então, gente, o petróleo ele é utilizado para produzir a gasolina, e a gasolina é que faz com que os nossos transportes possam circular. Então, se o petróleo acabar, vamos ter aí um sério problema com relação ao deslocamento dos nossos transportes. E temos também outros tipos de minérios, como o ferro, o ouro, a bauxita, o cobre, o calcário, o sal e o quartzo. Tem diferentes usos nas indústrias, então esses minérios são de grande utilidade para o homem, porque eles podem ser utilizados para a fabricação de diversos produtos, certo? E a nossa atividade, vocês, após assistir esse vídeo, vocês irão retornar ao livro, ler o texto Recursos Naturais, nas páginas 12, 13, 14 e 15. Depois da leitura, vocês irão copiar e responder no caderno a questão 1 da página 12 e as questões 2 e 3 da página 13. Até nossa próxima aula. Bom trabalho, meninos!